vai liberar calor. Em inglês aqui. Botaram para gravar a reunião, foi essa aula de hoje. Deixa eu ver quem foi que botou para gravar nessa aula de hoje. Aí, vamos lá, já que está gravando. Quando uma reação química ocorre, então ocorre a quebra da ligação ou a formação de ligação e vai ter liberação ou absorção de energia térmica. A termoquímica é parte da termodinâmica, que estuda especificamente as quantidades de energia térmica transformadas ou trocadas entre o sistema e o meio durante uma reação química. Antes de começarmos a estudar os efeitos energéticos que acompanham as reações químicas, são necessários alguns conceitos básicos que vêm a seguir. Então vamos lá para os nossos conceitos. Então tem aqui os conceitos fundamentais, conceitos básicos. Então, no 1 temos universo, sistema e vizinhança. O universo é o todo, tá? Sistema é uma parte do universo que eu separo para efeito de estudo. E vizinhança é o que está ao redor do meu sistema. Aí temos os tipos de sistema, temos a temperatura, o calor e a entalpia. Então, todos esses fatores aí irão alterar as nossas reações, tá? Então, tá aí, começando pelo tópico 1, universo, sistema e vizinhança. Tudo aquilo que é objeto de estudo ou de observação será denominado sistema. Os arredores do sistema são denominados meio vizinhança. Existe um limite físico que separa o sistema da vizinhança, que é a fronteira. O conjunto formado por sistema, vizinhança e fronteira é denominado universo. Veja o esquema ao lado. Aqui o universo é o todo, o sistema é uma parte do universo que eu tiro aqui de estudo. O que separa o sistema da vizinhança eu chamo de fronteira. E a vizinhança é aquilo que está ao redor do meu sistema. É como se nós pegássemos a escola Macário Dantas, seria o nosso universo. Pegamos uma sala de aula de lá para efeito de estudo, seria o nosso sistema. E as outras salas com os outros espaços seria a nossa vizinhança. Mais ou menos nesse sentido. Os sistemas podem ser classificados em 3 tipos. Pode ser aberto, fechado ou isolado. Um sistema aberto é aquele que não apresenta fronteiras e pode trocar massa e energia com a vizinhança. Exemplo, um copo sem tampa com água vaporizando. Nesse caso aqui, ele já faz uma troca direta, né? Um sistema aberto. Um sistema fechado é aquele que apresenta fronteiras e não pode trocar massa, mas pode trocar energia com a vizinhança. Exemplo, um copo com tampa, com água vaporizando, e o outro seria uma bolsa térmica. Então aqui não troca massa, mas vai trocar temperatura com a vizinhança. Então, ele vai absorver ou vai estar liberando calor. Quando um sistema é isolado, as suas fronteiras não permitem a troca de massa e de energia entre sistema e vizinhança. Exemplo, café no interior da garrafa térmica, ou da cafeteira térmica. Né? Então, as trocas de calores aí de massa não são permitidas. Então, temos esses 3 tipos. O aberto, ele permite a troca de massa e de temperatura.
O fechado ele permite a troca de energia, mas não permite a troca de massa. E o sistema isolado não permite nem troca de massa, nem troca de temperatura entre sistema e vizinhança. A temperatura é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade média das partículas de um sistema. Assim, em relação a dois sistemas A e B, pode-se concluir que aqui nós temos essa velocidade média aí e a temperatura. Então, quanto maior o choque de partículas, ou seja, quanto maior o agito, o aquecimento das moléculas em um sistema A, maior será a sua temperatura. Quanto menor a energia cinética, quanto menor o movimento, quanto menor a temperatura, né, logicamente, tudo irá reduzir. Então, é diretamente proporcional. Quanto maior a velocidade, quanto maior o agito, maior a temperatura. Tá? Quanto menor o agito, menor a movimentação, menor o choque de partículas, menor será a temperatura. Quando um corpo absorve energia térmica, nem sempre haverá aumento de temperatura. Essa pode ser utilizada apenas para aumentar a energia potencial de suas partículas, sem aumentar a energia cinética. Então tem um limite. Quando ultrapassa esse limite, é que vai ter um aumento de temperatura. A energia térmica trocada entre dois sistemas é denominada calor ou energia calorífica. O calor só é verificado na transmissão de energia entre dois corpos com diferentes temperaturas. Isso aqui é interessante. Sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Dessa forma, podemos definir calor classificando como energia térmica em trânsito. Veja o exemplo. Então, aqui nós temos um corpo com 600 graus Celsius e outro com 300 graus Celsius. Então, a energia térmica sempre vai do corpo que está com maior quantidade de calor para o que está com menor quantidade de calor, menor temperatura. Vai tender um equilíbrio, o que estava com 600 vai ficar com 450 e o que estava com 300 fica com 450 e aqui eles chegam no equilíbrio térmico, tá? Isso aqui ele é importante. O calor se propaga do corpo de 600 graus Celsius para o de 300, após algum tempo estabelece o equilíbrio térmico entre eles. Tá? Então aí está o equilíbrio térmico. Daí surge o princípio zero da termodinâmica. Dois corpos em contato atingirão o equilíbrio térmico quando possuírem a mesma temperatura. Deixa eu só ver aqui, parou de compartilhar aqui. Deixa eu só ajeitar minha tela aqui, que deu uma queda de conexão rápida. Tá. Deixa eu ver se volta aqui a apresentação. Voltou? Sim, senhor. Conseguimos ver? Beleza. Então tá aí, o princípio zero da termodinâmica. Dois corpos em contato atingirão o equilíbrio térmico quando possuírem a mesma temperatura, ou seja, a mesma energia cinética média entre suas partículas constituintes. Bom, galera, então, princípio zero é quando os dois sistemas entrarem em equilíbrio térmico, tá? Os dois terão a mesma temperatura. Então, toda vez que você colocar um corpo em contato com o outro, sempre
A transição térmica será do que está com maior temperatura para o de menor temperatura, tá bom? Até os dois atinjam o equilíbrio. As unidades de medida de calor são Joule, que é a letra J, aqui entre parênteses. É a unidade de medida utilizada pelo Sistema Internacional, SI. Um Joule é o trabalho realizado por uma força de 1 Newton, que ao ser aplicada a um corpo, o deslocará por uma distância de 1 metro na direção de aplicação da força. Então, 1 Newton equivale a um metro de movimento. Vou movimentar meu corpo durante 1 metro, eu vou utilizar 1 Newton de força, que é equivalente a 1 Joule. 1 kJ é igual a 1000 joules. Tá? São unidades aqui, para você ter noção. Então, Joule é igual a força de 1 Newton. O Newton, a ser aplicado a um corpo, é o deslocamento de 1 metro na direção que eu aplico a força. Ou para a direita, ou para a esquerda, para frente, para trás. Sei que a distância percorrida deve ser 1 metro, eu gasto exatamente 1 Newton de força. As unidades de calor são, unidade de medidas de calor são caloria, que é o cal, CAL, aqui entre parênteses. Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. 1 quilocalorias é igual a 1000 calorias. Então, fatores de conversão, 1 Joule é igual a 0,239 calorias. Então, uma caloria vai ser igual a 4,184 joules. Ou seja, em termos práticos, que eu preciso andar 4 metros e 18 centímetros para eu perder uma caloria. Tá? Então, se eu quiser perder uma caloria, eu tenho que me deslocar durante 4 metros de distância. Tá? Eu tenho que me deslocar 4 metros de distância aproximadamente para eu perder uma caloria. Então, para eu perder 1 quilocaloria, eu tenho que andar 4 quilômetros aproximadamente. 4 quilômetros, 184 metros. Eu perdi uma caloria. Observe que há equivalência entre energia e trabalho na definição de Joule, porque apesar de não ser definida, a energia pode ser conceituada como a capacidade de realizar trabalho. Então, sem energia, sem trabalho. Sem energia, sem trabalho, sem estudo. Galera, é importante tomar café, se alimentar bem, para que você tenha energia para aprender, para se movimentar, para fazer atividades físicas. Uma dieta saudável e balanceada é sempre bom para você não ter acúmulo de energia no seu corpo, que ela vai se acumular na forma de gordura. Tá? Essas gorduras vão ser difíceis de ser queimadas porque você vai ter que fazer uma atividade física, um esforço físico excessivo para poder queimá-lo. Então, se você gasta, vamos supor, 1000 calorias por dia, pelo seu metabolismo, essa é uma suposição, tem pessoas que gastam bem mais. Então, se você gasta 1 quilocalorias, só que está ingerindo 2.500 calorias por dia, você vai ficar com um acúmulo de energia no seu corpo. Tá? Então, isso aqui é uma proporçãozinha.
Então, se você não precisa muita caloria, se você é sedentário, não faz atividade física, você vai ter que adequar a sua alimentação. Porque se você consumir mais do que você está gastando, vai ficar acumulado e você vai engordar. Foi o que aconteceu comigo. Comecei a estudar, parei de praticar atividade física, não segurei na alimentação e acumulei massa. Agora eu vou precisar gastar essa energia acumulada aqui do meu corpo. Como a maioria das reações químicas ocorre em sistemas abertos, em contato com a atmosfera, e admitindo-se que a pressão atmosférica se mantém constante no local onde se realiza a reação, o calor trocado entre o sistema e a vizinhança é denominado entalpia. Então, aqui nós temos a entalpia, calor a pressão constante. Como a maioria das reações químicas ocorre em sistemas abertos em contato com a atmosfera, e admitindo-se que a pressão atmosférica se mantém constante no local onde se realiza a reação, o calor trocado entre o sistema e a vizinhança é denominado entalpia. Tá? Fixando bem o texto. Então, entalpia é a troca de calor do sistema e a vizinhança. Então, saber quanto está entrando, se o sistema está absorvendo energia, se ele está liberando energia. Então, tudo que ocorrer entre o sistema e vizinhança, eu vou chamar de entalpia. A entalpia é uma função de estado, pois é uma grandeza que não depende de estados intermediários pelos quais passa a reação, mas sim de seus estados inicial e final. Então, tem o estado inicial aqui, vai ter o processo 1, vai ter o processo 2, que é o processo direto. O processo 1, aqui ele vai dar ainda uma volta lá em cima e desce. Tem o processo 3, que vai descer, vai para frente e depois chega no estado final. Então, a entalpia ela não vai se preocupar com os processos. Ela vai se preocupar que começou com Y e terminou com X. É isso que interessa para a entalpia. Enquanto começou e enquanto terminou. Aí os processos vão ter algumas variações aí que vão ver esses processos, vão analisá-los de uma forma isolada aqui, tá? Forma parte da entalpia. E vai ser lá pela lei de Hess, se não me engano. Definiremos variação de entalpia como variação de entalpia ΔH. Nós vamos ter a entalpia final menos a entalpia inicial. Para os processos 1, 2 e 3, temos o mesmo ΔH, pois os estados final e inicial são os mesmos. Em uma reação, o estado final corresponde aos produtos, enquanto o estado inicial corresponde aos reagentes. Então, em uma reação, nós temos a parte inicial, que vai ser a parte dos reagentes, e tem uma parte final, que vai ser a parte dos produtos. Assim, o ΔH pode ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, que é o H final menos o H inicial. Tá? Então, essa entalpia sempre vai ser a final menos a inicial. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Vamos lá, meus alunos. Deixa eu ouvir vocês também. Deixa eu descansar a garganta um pouco. Professor, teria como o senhor dar um exemplo da utilização dessa fórmula da entalpia? Um exemplo dessa utilização. Vamos lá.
Vamos lá para um exemplo, né? Tem sim, vamos ver aqui. Vamos pegar água como exemplo. Pode ser. Então tá aqui, eu tenho aqui H2. Só para ficar logo balanceado, vou colocar assim. Tenho duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, produzindo duas moléculas de H2O. Tá? Já equilibrada, balanceada, tudinho. Como seria essa variação de entalpia? Eu teria que pegar os valores de entalpia dos reagentes e saber do produto. Deixa eu só pesquisar aqui os valores mesmo, tá? Das entalpias e fica mais fácil. Para você ficar já com os valores exatos. Isso vai aparecer aqui. Já deu o valor final. Estou só pesquisando aqui na tabela, ver se aparece aqui. Aqui de formação da água. O justo da água não quer aparecer aqui. Tá aqui. Aqui nós vamos ter aqui os seguintes detalhes. Vou colocar para vocês. Na seta, vamos dividir a reação em duas partes, tá bom? A parte de trás da seta é o que nós chamamos de reagente. A parte da frente da seta é o que nós chamamos de produto. Daqui surge o nosso HP e o nosso
HR. Então, na variação de entalpia, o ΔH, ele vai ser igual à entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Só vou aplicar na forma. Substância simples, toda substância simples, quando ela aparecer isolada, tá? Sempre o valor dela será igual a zero. Tá? Toda substância simples, não alotrópica, seria alótropos, o alótropo mais simples, sempre será igual a zero. O outro terá uma variância. Exemplos de alótropo. Nós temos O2 e temos O3, gás oxigênio e gás ozônio. Qual é a forma mais simples da alótropo? O2. Então, O2 será igual a zero. Tá? O O3 ele será diferente de zero. Terá algum valor e esse valor geralmente é dado em tabela. Então, aqui, como temos H2 e O2, a entalpia dos reagentes é igual a zero. A entalpia do produto vai ser igual a menos 286 kJ por mol. Vai ser menos 286 kilojoules por mol. Por que o sinal de menos aqui? Significa dizer que meu sistema está ganhando ou perdendo energia? Então, quando a gente jogar no valor, ΔH, ΔH vai ser igual a 0 menos 200 perdão. Então, entalpia do produto vai ser menos 286, menos 286 kJ por mol, menos zero. Vai ser igual no ΔH vai ser igual a menos 286. Vocês lembram da aula de ontem que eu falei que existem reações exotérmicas e endotérmicas? Sim, É professor. justamente, Sim. então é justamente isso. Quando o meu sinal for negativo, meu sistema está ganhando ou perdendo energia? Perdendo. Então, se está perdendo e está Perdendo liberando energia. calor, ele vai ser endotérmico ou exotérmico? Exotérmico. C e isotérmico. Tá? Isotérmico. Isotérmico. Por que ele vai ser isotérmico? Porque ele está liberando calor. Olha, note aqui que isso aqui é vapor. Tá? Está na forma de vapor. Então, o vapor ele já absorveu energia. Para ele voltar ao estado de água, ele precisa liberar essa energia.
Então, quando ele liberar a energia aqui, essa energia foi liberada para o sistema, ele vai voltar na molécula de água. Quer dizer, a junção das duas moléculas. Uma só. Molécula de hidrogênio e molécula de oxigênio, elas vão liberar calor, vão se juntar e vão formar as moléculas de água. Esse é o processo de condensação. Aí o processo é exotérmico, eles vão precisar liberar energia. E essa aqui foi a energia liberada por eles, menos de 286 kJ por mol. Tá? Então, de forma prática, você pega o produto, encontra o valor do produto, geralmente ele vai ser dado em tabela, fornecido na questão. O produto, aí você coloca o valor do produto menos o valor dos reagentes e coloca. E aqui é só fazer conta. O que pode complicar aqui é jogo de sinal. Somas, conta de soma e subtração, que é bem simples. Tudo certo, gente? Então, depois eu falo para vocês a questão de multiplicação. Nesse caso aqui, a gente teria que multiplicar aqui o valor. Esse valor aqui seria multiplicado por 2. Esse valor aqui teria que ser multiplicado por 2. Aqui esse valor aqui é de 1 mol de água. Como eu tenho 2 mols, eu multiplico esse valor por 2. Aqui, como era zero, 2 vezes zero vai dar zero, que não alteraria. Mas aqui nesse eu precisaria multiplicar por 2 para ter o valor final. Então, galera, de entalpia, por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Alguma pergunta mais, alguma dúvida? Tranquilo? Alguma pergunta mais? Não, professor. Ok. Não tendo mais perguntas, a gente vai estar encerrando a nossa aula de hoje. Aproveito esse tempinho para vocês atualizarem as atividades de vocês. Certo, professor.